Bom dia, sexto ano. Vamos para a correção das atividades da nossa aula do dia 16/9, né? Hoje é a nossa aula de número 52. Então, vamos lá. Na nossa aula da semana passada, o assunto estudado foram as drogas, né? Lícitas e ilícitas. E aí eu perguntei sobre alguns conceitos para vocês guardarem os significados. Então, o primeiro deles foi o conceito de drogas, né? Então, o que a gente precisa entender sobre drogas? Que droga é toda substância que tem propósitos farmacêuticos, químicos, né? E que vão agir de alguma forma no nosso metabolismo e no nosso sistema nervoso. Então, algumas drogas como os medicamentos, e tem outras que não são drogas legais, a gente diz que são drogas ilícitas. Depois eu pedi o conceito de tóxico, né? O que é uma substância tóxica? É uma substância que tem a capacidade de envenenar. Isso é que é uma substância tóxica. Então, se a gente toma um determinado medicamento, dependendo da dosagem que a gente toma, ele pode levar à morte, né? E pode se tornar e pode ser considerado uma substância tóxica ou um veneno. E o que é lícito e o que é ilícito? Lícito é tudo aquilo que está de acordo com a lei. E ilícito é o contrário, é tudo que é ilegal. Depois eu perguntei o que é alucinógeno, né? Então, são substâncias que provocam alucinações, efeitos na cabeça, a pessoa fica vendo coisas, enxergando coisas, ouvindo vozes, né? Que são coisas só mesmo criadas pela mente da pessoa em função da ação daquela droga que foi ingerida. Depois, na número 2, eu perguntei o conceito de substâncias psicoativas, né? Então, são todas aquelas utilizadas para produzir alterações ou sensações na consciência ou no estado mental e emocional da pessoa. Então, isso que é substância psicoativa. Depois, na 3, tá falando sobre substâncias extremamente perigosas, mas que não são consideradas drogas, né? E pedir exemplos, por exemplo, a gente considera, ali tá falando os exemplos da maconha, da cocaína, do crack, né? Mas a gente tem como droga que é legalizada e que faz tanto mal quanto essas, o álcool, né? Que teoricamente ele pode ser consumido, mas que os danos são desastrosos, né, para a sociedade, para as famílias, né, de acordo com os abusos. Depois, na número 4, eu perguntei a diferença entre drogas lícitas e ilícitas. Assim como o conceito, né, já disse anteriormente, lícitas são aquelas permitidas por lei, e aí nós podemos citar o álcool, os analgésicos, o fumo, né, que é o tabaco, alguns medicamentos que ali estão colocados como anorexígenos. E depois, como drogas ilícitas, a gente pode citar o crack, a maconha, a heroína, a cocaína, e tem uma grande variedade delas, né? Existem muitas drogas desenvolvidas em laboratório, a gente chama de drogas sintéticas, né? E de vez em quando aparece uma nova. Depois, a número 5, está perguntando a diferença entre tóxico e narcótico, né? Então, tóxico está relacionado com a toxicidade. Então, uma substância que é psicoativa, como um medicamento, por exemplo, né? Dependendo da dosagem, ela pode ser tóxica. Já o narcótico, né, é um termo que é utilizado pela língua inglesa, está relacionado a substâncias psicoativas e podem se referir tanto a medicamentos quanto a drogas. E essa terminologia, ela é genérica, né? Mas elas todas estão relacionadas com a ação dessas substâncias no cérebro. Na questão número 6, está perguntando o seguinte: as drogas atuam no cérebro afetando a atividade mental e por isso que elas são denominadas psicoativas. Elas são de 3 tipos, né? Que tipos são esses, então? Nós podemos dizer que as drogas, elas são depressoras, tem outras que são drogas estimulantes e tem outras que são drogas alucinógenas, de acordo com o efeito que elas causam, né, no organismo da pessoa. Por exemplo, as drogas depressoras,
elas diminuem a atividade mental da pessoa, fazem a pessoa ficar mais lenta, né? Então, elas fazem com que a pessoa fique, né, mais parada, mais quieta, né? Então, por exemplo, como a capacidade intelectual e de raciocínio ficam devagar, e como exemplo dessas, a gente pode citar os tranquilizantes, o álcool, a cola de sapateiro, né? A morfina, a heroína, são todas drogas paralisantes ou chamadas drogas depressoras. Na número 8, a gente falou sobre as drogas estimulantes. Se a depressora é aquela que diminui a atividade mental, a estimulante é aquela que acelera a atividade mental. Então, aí a gente tem como exemplo a cafeína, o tabaco, as anfetaminas, a cocaína, o crack, né? Todas essas, elas ajudam, elas fazem com que o apetite da pessoa diminua, mas, em consequência disso, elas também comprometem a atenção e também desenvolvem problemas neurológicos, né, no usuário. Depois eu perguntei para vocês a questão do que são drogas alucinógenas, né? Nós já falamos do termo anteriormente, então são as drogas como a maconha, o êxtase, né? Alguns cactos que fazem a pessoa ver ou ouvir coisas que não existem, né? A gente diz que é alucinação. Então a cabeça da pessoa fica vendo coisas que não existem na realidade. Às vezes fazem pular de alturas enormes, achando que pode voar, né? Então são alterações absurdas na parte psíquica do paciente, né? Por último, eu pedi para que vocês escrevessem um texto, né, e falassem sobre o efeito das drogas na vida das famílias. A gente sabe que os efeitos são danosos, né? Principalmente do álcool, que é uma droga legal, né, que ela é legalizada, mas existem várias outras que comprometem as famílias. Tem muito usuário de maconha, muito usuário de crack, de cocaína, e que podem levar, né, agressões dentro de casa, furtos. Às vezes a pessoa acaba roubando para poder manter o vício, ou então, dependendo da droga, a pessoa fica agressiva e começa a agredir os familiares. Então, essa resposta era pessoal, tá? Hoje a gente ainda também vai continuar trabalhando com esse mesmo assunto. Eu tô aqui acompanhando vocês, né, até o meio-dia. Tenham, né, um bom dia de estudos, um bom restinho de semana e fiquem com Deus.